Globo Esporte. Oferecimento. Cerveja Draft. Pecado é escolher outra. Oi, gente, muito boa tarde. Desde já uma ótima semana para todo mundo. E a gente começa a edição de hoje com o MMA. No sábado, nos Estados Unidos, Luiz Henrique Frankenstein, pernambucano de Limoeiro e morador de Benevides, na região metropolitana de Belém, venceu mais um combate no UFC. Já são 2 lutas e 2 vitórias. No cartel de Frankenstein do MMA, nenhuma derrota. Todas as vitórias por nocaute, sendo 8 no primeiro round. O adversário foi o dinamarquês Joaquim Christensen, que estava estreando no UFC na categoria meio pesado até 93 quilos. Ao subir no octógono, Frankenstein recebeu aquela tradicional apresentação. Henrique Frankenstein da Silva! And when the action begins... Com a luta rolando, o Frankenstein de bermuda preta foi pra cima, tentando encerrar o combate. Joga o braço. Chegou a derrubar Christensen. Bateu forte, caminhou para trás o Christensen, desabou o Christensen, vai crescendo para cima. Talante. Aplicou também uma boa sequência de golpes, mas o adversário resistia. Tá bem travado ali no clinch. Resistiu até a este chute. E se fosse cair, ia cair junto com ele ali o Christensen. Menos de 20 segundos. No segundo round, Frankenstein aplicou esta cotovelada. Frankenstein, linda cotovelada no giro do corpo. Mas foi surpreendido com uma joelhada e aí haja sufoco. Desabou o brasileiro. Sentiu balançado. Cai por cima aí o Christensen. E cai por cima agora, demolidor ali o Christensen. E numa recuperação impressionante, conseguiu finalizar o adversário e venceu a luta. Cai com o braço, está tudo acabado! Luiz Henrique Frankenstein, na sua melhor forma, finalizando no segundo round. Joaquim Christensen é um dos melhores caras que eu já tive a oportunidade de lutar, mas aí eu treinei para isso, graças a Deus consegui a vitória. Minha primeira finalização... Minha primeira luta que eu ganhei por finalização, eu estou muito orgulhoso, muito bacana poder mostrar meu jiu-jitsu também. E foi isso, cara, que bom. Henrique Frankenstein da Silva! E tem o braço erguido mais uma vez, Luiz Henrique Frankenstein da Silva. Olha só que bacana, a gente fica muito feliz pelo Frankenstein. E do MMA para o futebol, amanhã o Paysandu enfrenta o Vasco, líder da Série B no Mangueirão. E aqui no estúdio do Globo Esporte já recebo o técnico Dado Cavalcante. Muito boa tarde, Dado. Obrigada pela sua presença. Eu começo te perguntando sobre o jogo contra o Avaí, né? O Paysandu venceu o Bragantino, perdeu para o Avaí. O que está faltando aí para o time conseguir essa regularidade? Faltam só 10 rodadas, né, para o fim da Série B. Boa tarde. Boa tarde, Flávia. A nossa equipe ela teve um bom comportamento em campo, né? A gente teve a proposta de jogo, a gente iniciou a partida jogando, tivemos boas oportunidades antes de tomar o primeiro gol. E aí, infelizmente, nós pecamos num detalhe do jogo, né? Nós fizemos 2 faltas extremamente desnecessárias. Uma foi o pênalti e o outro foi o segundo gol. No momento do jogo que nós estávamos bem, o Rodrigo Andrade tomou uma pancada na coxa e acabou saindo para ter um atendimento médico. E a nossa equipe tinha menos um jogador em campo. Exatamente no momento em que o João Felipe, que é o jogador do Avaí, começou a jogada. E ele foi exatamente no setor que o Rodrigo Andrade, se estivesse em campo, provavelmente estaria posicionado, exato. Então eu julgo pelo detalhe, né? Esse detalhe, assim como tem feito diferença em algumas oportunidades a nosso favor, nesse jogo específico com o Avaí, a gente fez um bom jogo, mas o detalhe foi totalmente oportuno para que o Avaí fizesse os 2 gols. Você já tinha falado em outra oportunidade a questão da sorte, né? Que vira e mexe não fica do lado do Paysandu. Também é importante. Eu combino com a competência, né? Que também associa-se a sorte com a oportunidade de você ter a oportunidade, né? A sorte aparece, faz com que a oportunidade apareça,
mas a competência faz com que você aproveite essa oportunidade. Então, o adversário aproveitou a chance que ele teve, fez 1-0, jogando em casa. O segundo gol saiu aos 45, também numa bola parada, que a gente trabalha muito, a gente treina muito esse quesito, e infelizmente não foi suficiente para não tomar o gol naquela oportunidade. E no segundo tempo a gente tentou, o adversário voltou atrás, marcou muito atrás, nós não conseguimos entrar na defesa adversária. Tivemos 2 chances apenas, uma cabeçada do Maílson, um chute de fora. Foi muito pouco, a gente produziu pouco para empatar a partida no segundo tempo. Agora amanhã tem jogo contra o Vasco, lá em São Januário, no primeiro turno. O Paysandu ganhou, você não estava no comando da equipe, mas assistiu. Espera novamente um confronto difícil, apesar de que o Paysandu conseguiu vencer o Vasco lá. É um jogo totalmente diferente, né? Desde o ano passado, quando o Vasco acabou sendo rebaixado, a expectativa do ano de 2016 era quando seria essa partida, né? E essa partida é amanhã. Esse jogo contra o Vasco aqui em Belém, no Mangueirão, é um jogo de amanhã. É um jogo que é mais simples de você motivar o atleta, porque é um jogo diferente, né? Com toda a grandeza de alguns clubes que estão na Série B, o Vasco na Série B é um pouco diferente de todos os outros. E isso traz também uma motivação a mais para jogar contra esse adversário, que é qualificado, que tem muita experiência em campo, tem muita qualidade dos jogadores. Tem o Iago Pikachu, né, que você conhece bem. É verdade, tem o Iago do outro lado dessa vez. Porém, a gente também tem as nossas forças, né? A gente tem feito bons jogos no Mangueirão, a gente tem muita confiança nesse retorno nosso para o Mangueirão, fizemos boas partidas, são 2 vitórias e 1 empate, então a gente espera fazer mais um bom jogo e que dessa vez esse detalhe possa fazer a diferença a nosso favor. A gente que acompanha o dia a dia de vocês, o discurso de vocês sempre é de realmente ainda acreditar com o G4 a zona de acesso à Série A. E o Miguel Rodrigues, lá do Coqueiro, fez essa pergunta para a gente através do telefone. Você acredita que o time ainda tem condições de chegar a esse G4? Bom, a gente sabe que hoje nós estamos um pouquinho longe, um pouco distante. E eu costumo falar que o próximo jogo, né, o resultado do próximo jogo, ele fala muita coisa. Foi assim o jogo contra o Bragantino. Anteriormente, nós tínhamos um jogo muito difícil contra o Avaí. Nós sabíamos o quanto era difícil vencer essa partida contra o Avaí. Por isso, nós não tivemos... a nossa equipe não se desestabilizou, a gente não sentiu essa derrota. É óbvio que ela machuca, mas isso não mexeu com o nosso brilho, não mexeu com a nossa postura, que deve ser mais uma vez assumida dentro de casa, de uma equipe agressiva, uma equipe que vai jogar para vencer. E depois do resultado, a gente vai ver o que é que aconteceu na classificação da tabela, para quem sabe buscar alguma coisa a mais na competição. Uma pergunta aqui do Denis Pacheco, do Globoesporte.com/PA. Ele disse assim, Dado, por que não coloca 2 atacantes de verdade para enfrentar o Vasco? O Paysandu não pode perder o sonho com o acesso. Não sei o que ele quis dizer com 2 atacantes de verdade. A escalação tem sido sempre com 2 atacantes, né? Tá entrando o Jobinho e o Leandro Cearense, são os 2 jogadores. Você queria muito esse atacante com mais velocidade, você falou pela escolha do Jobinho, inclusive, isso, né? Porque nós tínhamos perdido um pouco, nós só tínhamos o Maílson como um atacante de velocidade. O Bruno Veiga hoje já está numa condição bem melhor, já pode ser utilizado numa condição de tentar fazer uma modificação de jogo, e o Jobinho chegou, estreou bem contra o Bragantino, fez um bom jogo, fez um gol na vitória do Bragantino. No jogo contra o Avaí, a nossa equipe coletivamente ela não foi tão agressiva assim, então o Jobinho não apareceu tanto, mas nós temos 2 atacantes para o jogo e temos também a perspectiva de tentar fazer uma mudança no banco de reserva. Agora, fazendo um comparativo, Dado, com a tua primeira passagem, tu conseguiu 2 títulos importantes que o Paysandu tanto queria, o da Copa Verde e do Campeonato Paraense, mas nesse teu retorno o desempenho foi um pouco inferior. Tu é autocrítico? A que tu atribui isso? Bom, eu tenho muita autocrítica, mas óbvio que eu também sou muito realista em relação às nossas condições. Nós entramos no campeonato, na competição da estadual e Copa Verde para vencer e nós vencemos. A minha primeira momento na Série B não foi bom e eu saí. No meu retorno da Série B, o momento do Paysandu não era bom. Então, não tem acontecido nada de extraordinário, como também não tem acontecido nada de desgraça. A nossa equipe ela vem mantendo uma oscilação da competição por inteiro. Não é o que a gente quer, não é o que a gente espera, mas é o que está acontecendo. Nós temos algumas limitações, nós tivemos vários problemas, escalações e de repetição de equipe. A competição esse ano está bem diferente do que foi no passado. Muitas das vezes as equipes que jogam
por uma bola tem vencido jogos assim, e nós perdemos jogos assim em várias oportunidades. O jogo do Avaí, posso dizer que foi um exemplo, nós temos muita posse da bola, muito jogo ofensivo, mas acabamos tomando 2 gols de bola parada. Então esse diferencial tem acontecido nessa competição. Então a minha autocrítica vem em cima disso, vem em cima do que é para fazer, do que tem que ser feito. Então a nossa equipe ela pode melhorar, ela tende a melhorar também com um pouco mais de confiança. Mas a gente sabe também que a dificuldade da competição desse ano está bem diferente do que foi do ano passado. Tem a pretensão de continuar no Paysandu em 2017? Sei que ainda é cedo, mas você pensa nisso? É muito cedo, é muito precoce, porque o nosso 2016 ele tá muito iminente, assim, está sendo vivido com muita intensidade, então não dá nem para aspirar nada no ano que vem, não dá nem para pensar, para fazer planos. Nosso pensamento inicial é de fazer o trabalho que tem que ser feito, para a gente fazer logo os 45, 46 pontos, para ter um pouco mais de tranquilidade e buscar coisas novas desse campeonato. Dado, para fechar bem rapidinho, a gente está na Semana do Círio de Nazaré, você pôde acompanhar no ano passado, esse ano não vai poder, o time vai estar viajando aí para jogar contra o Joinville. Suas impressões sobre o Círio de Nazaré? Gostou do que viu? Vai estar lá também fazendo sua fezinha? Pois é, foi maravilhoso, né? Eu vivenciei o Círio, eu já tinha assistido pela TV uma vez. Eu estava em Marabá, vim jogar um campeonato, a Série C na época, em 2012. E o ano passado eu participei, né? Participei da transladação, do Círio, convivi com as pessoas que estavam mais próximas, estava com a família aqui. Foi fantástico, foi uma emoção incrível, né? A passagem da Santa foi emocionante, realmente mexeu demais comigo. Infelizmente não estarei presente, né, dessa vez, a gente faz um jogo fora, só vamos voltar após o Círio. Mas vai ficar óbvio as boas lembranças e os bons pensamentos para quem vai participar. Dado, muito obrigada pela sua participação aqui no Globo Esporte, sempre muito bem-vindo. E daqui a pouquinho tem mais destaque aí para a seleção brasileira que está em Natal. Tchau, gente!